Investidores, a Polygon Matic está sendo cotada a 65 centavos de dólar nesse momento, e nós iremos nesse vídeo fazer uma projeção de preço-alvo para a Matic visando o próximo ciclo de alta, tá? A gente fez uma análise como essa da Cardano, o pessoal gostou bastante, pediram aqui que a gente fizesse uma análise parecida para outros ativos, então pouco a pouco eu vou ir fazendo, tá? Para os ativos que a gente analisa aqui no canal. E aí a gente, nesse vídeo, vai falar então da Polygon Matic. Se você já acompanha os vídeos do canal, já confia no conteúdo, vou pedir para você já deixar o like para fortalecer aqui a nossa comunidade. E você que é novo, convido você a se inscrever, peço que você considere essa hipótese para que você possa continuar acompanhando aí a atualização das nossas análises. Bom, então vamos lá, investidores. Assim como eu tinha colocado para vocês lá naquele vídeo da Cardano, e é importante eu reforçar aqui, existe um conceito que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer projeção aqui de preço futuro para as criptomoedas. Essa mesma regra se aplica para ações, né, mercado acionário, mas como estamos falando aqui de uma cripto, a gente tem que entender que o preço ele é o resultado de uma conta muito simples, né? É a capitalização de mercado, né? Vou colocar o valor de mercado da criptomoeda, o valor total de mercado, dividido pela quantidade de tokens em circulação, tá? Muitas vezes eu vejo pessoas que vão projetar um nível de preço futuro por uma cripto, e ele se esquece de seguir esse conceito e acaba projetando patamares de preço para as criptomoedas que jamais serão atingidos. Então, a gente segue esse conceito e para que a gente consiga fazer uma análise realista, a gente precisa então entender lá naquele ponto futuro, quantos tokens estarão em circulação, né? E para a gente entender essa questão aqui na Matic, a gente vai dar uma conferida então nesses dados, né? E aí a gente tem hoje então um circulating supply, né? Aqui a quantidade de tokens em circulação na casa dos 9 bilhões,300 milhões de tokens. Porém, a gente sabe que existe aqui um supply máximo de 10 bilhões de tokens, né? E o mais importante é a gente tentar entender lá naquele ponto futuro quantos desses 10 bilhões de tokens estarão em circulação. A gente fez isso na Cardano, fizemos uma projeção lá, foi uma conta até um pouquinho mais complicada, mas aqui na Matic, essa projeção ela acaba sendo bem simples. Por quê? A gente tem aqui a agenda de distribuição dos tokens Matic. E aí a gente sabe que lá em 12 de abril de 2025, e eu acredito que nesse momento aqui a gente vai estar vivendo ali talvez o estado de euforia do ciclo de alta das criptomoedas, nesse momento futuro lá do mercado, abril de 2025, a gente já vai ter então os 10 bilhões de tokens da Matic em circulação. Até por ser um número redondo, né, 10 bilhões, isso facilita bastante a nossa análise. Então a gente vai ter como base essa data aqui. A gente vai tentar aqui imaginar quanto que ela pode atingir de preço do token lá em 12 de abril de 2025, tendo como base, então, esses 10 bilhões aí, né? Então, a gente volta aqui pro nosso chart, tá? E durante as análises da Matic, a gente tem trabalhado aqui um alvo, que inclusive já até tá aqui, né? Ó, a gente tem um alvo de 11 dólares e 51 centavos. E aí, para a formação daquele alvo, e aí eu já considero aqui os conhecimentos em análise técnica, em análise gráfica, né? A gente precisa de conhecimento de análise gráfica para a gente projetar esses alvos. Como que eu estou chegando naqueles 11 dólares e 51 centavos? Eu estou, nesse momento, imaginando que a Matic pode formar um grande pivô de alta aqui. Então, ela fez esse movimento de impulso, vou até considerar esse topo aqui, e ela fez uma correção que nesse momento, até esse momento, essa correção chegou aqui na casa dos 31 centavos de dólar. E aí, investidores, considerando que ela não irá romper esses 31 centavos de dólar, e se ela romper para baixo um pouquinho, a gente não vai ter muita alteração nesse alvo que a gente vai desenhar agora. Eu estou considerando então que ela vai romper esse topo aqui dos 2 dólares e 93 centavos, tá? Em algum momento futuro, certo? E aí a gente vai ter esse pivô de alta aqui, certo? Só que aí, para eu conseguir projetar um alvo factível, um alvo realista, eu só vou considerar na análise técnica a retração, tá? Que é do topo histórico até esses 31 centavos de dólar aqui. Tá? Então, eu vou considerando esse movimento, a gente consegue fazer então uma projeção de alvo para ela, que vai estar ali, ó, na casa dos, vamos ver aqui, ó, 11 dólares e 50 centavos, tá? Então a gente tem um primeiro
alvo ali nos 11 dólares e 51 centavos, e a gente se pergunta, então, considerando aqui a dinâmica de formação de preço, de valor de mercado e tokens de circulação, é factível a gente pensar que ela pode chegar em 11 dólares e 51 centavos? Totalmente, investidores. Isso porque, se lá em 2025, em abril de 2025, se a Matic atingir 11 dólares e 51 centavos, a gente vai ter uma capitalização de 115 bilhões de dólares. Isso parece factível para você? Para mim, isso é totalmente realista, tá? Isso, eu vou até colocar aqui o gráfico de market cap. Matic Market Cap. O topo desse ciclo da Matic, em termos de capitalização de mercado, foi atingido aqui na casa dos 28 bilhões de dólares. E eu acredito fielmente que nesse próximo ciclo de alta, ela vai ter essa condição de passar de 100 bilhões de capitalização, tá? E aí aquele alvo nosso vai estar aqui, ó, mais ou menos ali naquela região entre muito próximo de 110 bilhões de dólares, né? Eu mudei o chart, então mudo um pouquinho aqui a dinâmica aqui de alvos, mas a gente pode considerar aqui uma janela entre 108 e 110 bilhões de dólares. Isso porque nós teremos, então, 10 bilhões de tokens em circulação, certo? Então é bem factível a gente pensar naquele alvo. E muita gente vai dizer que esse alvo ele é ainda conservador, né? E eu penso nessa possibilidade. Eu acho que ele pode ser, sim, um alvo bastante conservador. Isso porque o nosso segundo alvo, ó, vai dar pra gente lá uma capitalização de 240 bilhões de dólares. Pode acontecer? Pode até acontecer. Ela pode até buscar o segundo alvo dessa projeção aqui. Para ela atingir esse nível, ela precisaria apenas atingir a margem dos 24 dólares, né? 24 dólares por token, ela atingiria, então, 240 bilhões de capitalização. Porém, a gente pode determinar um alvo intermediário, né? Eu acho que dos 112, tá aqui, vai, 110, 112 para 240, talvez seja um alvo, um segundo alvo. O nosso segundo alvo está muito longo, então a gente pode também pensar aqui, ó, nessa metade do caminho, né? Vamos colocar aqui, que seja 16... Opa, peguei a ferramenta errada. Que seja 16 dólares por token. A gente pode atingir ali uma capitalização de 162 bilhões de dólares. Eu acho isso aqui também totalmente factível, né? Totalmente factível, 160 bilhões de dólares de market cap lá no futuro. E Para mim, eu não imagino a Matic lá no próximo ciclo de alta com uma capitalização abaixo de 100 bilhões de dólares, tá? Então, esse alvo aqui que a gente tem lá, voltando lá para o gráfico de preço, esse alvo que a gente tem aqui na casa dos 11 dólares, isso aqui para mim é o mínimo, tá? E não quer dizer que quando bater 11 dólares eu vou vender, eu vou ver como é que o mercado vai estar. E se ela chegar lá nos 15 dólares, que seria a região de alvo intermediário que a gente estabeleceu aqui, eu acredito que ela pode atingir, tá? Ela atingiria ali, 15, 16 dólares, levaria ela a ter uma capitalização de 150, 160 bilhões de dólares, né? Isso estaria até mais ou menos ali em consonância com a capitalização que a gente está projetando para Cardano. E eu acho, investidores, realmente esses alvos muito, muito factíveis, muito factíveis. Eu não vejo a Matic abaixo de 100 bilhões de dólares de capitalização no próximo ciclo, e isso seria no mínimo 10 dólares, tá? A gente tendo como base a cotação atual aqui de 64 centavos, já daria pra gente aqui, ó, uma margem de 16 vezes de multiplicação de capital até o primeiro alvo. Até o segundo alvo seria 23 vezes, né, se ela atingir os 15 dólares. Então, totalmente factível, certo? Totalmente realista essa análise. Por mais que tenha aí cenário de SEC que está atacando com risco regulatório e tudo, quando a gente entrar no ciclo de alta, cara, vocês vão ver que qualquer notícia besta é o suficiente para fazer o ativo cripto explodir, né? Então, como a gente ainda está durante aí um bear market, uma fase de incerteza, qualquer notícia que teoricamente é ruim faz o mercado derreter. Então, essas questões que estão rolando de momento, que está rolando no mercado agora, de risco regulatório e tudo, a gente sabe que isso uma hora vai passar e o cenário vai se reverter, por isso que a gente foca naqueles alvos lá em cima. E aí a gente trouxe aqui uma projeção bem legal, bem otimista, né? Que eu achei engraçado que o Danilo comentou aqui numa análise que a gente tinha feito da Solana, ele falou: vou seguir, você previu o futuro, caiu 49% e perdi a oportunidade porque não assisti antes. Então, a gente tinha feito aqui uma projeção bem pessimista para Solana, que 6 meses depois acabou se concretizando, né? Uma
uma projeção malvadona de queda, só que a gente tem aqui agora uma projeção bem otimista para Polygon Magic, e que eu tenho certeza que lá na frente vai ter gente que assistiu esse vídeo aqui, que vai voltar nos vídeos lá que a gente vai estar gravando no futuro e vai falar, cara, vocês fizeram uma previsão. Isso aqui, investidores, não tem nada de previsão, de profecia. Isso aqui é técnica de análise que qualquer um pode aprender, certo? Se eu aprendi, vocês podem aprender também. Então é isso. Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final. Vou pedir para vocês não esquecer de deixar o like e também de se inscrever para você continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Um forte abraço e até a próxima.